muitas condições nas quais não é um critério diagnóstico realizar avaliação neuropsicológica, mas a gente faz para a gente ter uma ideia de qual é esse perfil cognitivo do nosso paciente e quais são as estratégias que a gente vai poder aplicar para ele ter uma melhor performance com a passagem do tempo. Então, quando a gente pega crianças, quais são as principais demandas que nós recebemos? Dificuldade de aprendizagem, então a gente tem os transtornos específicos de aprendizagem, como a dislexia, a descalculia. Nesses casos, a avaliação neuropsicológica, ela se mostra necessária, porque para eu chegar a essas hipóteses, a habilidade ou de leitura, ou de escrita, ou de aritmética da minha criança tem que ser inferior ao seu potencial intelectual. Então, eu só vou ter essa mensuração da inteligência se essa minha criança passar por uma avaliação cognitiva. Fora que a gente sabe que nesses quadros de transtorno específico podem ter déficits executivos associados, então quanto mais detalhado a gente tiver esse perfil cognitivo, mais eficientes serão as intervenções e maior chance da minha criança conseguir evoluir no conhecimento dessas habilidades. Transtornos do neurodesenvolvimento, deficiência intelectual. A gente precisa fazer a avaliação neuropsicológica para a gente ter uma estimativa do potencial intelectual dessa criança. Claro que a gente vai avaliar outras funções, como funcionamento adaptativo, atenção, memória, funções executivas, para auxiliar quem for intervir, quem for lidar com essa minha criança, nas estratégias que serão empregadas para garantir a melhor e mais eficiente tipo de aprendizagem para essa minha criança. TDAH, a gente tem muita demanda de avaliação neuropsicológica para crianças e adolescentes com suspeita de TDAH. É um critério diagnóstico? Não. É obrigatório fazer? Não, mas é muito bem-vinda. A gente sabe que o perfil cognitivo do TDAH pode cursar ou não com déficits executivos, e se tiver esse prejuízo executivo, quanto mais precocemente for iniciada uma intervenção, melhor será para o desenvolvimento dessa nossa criança. Então, a gente faz em muitas situações a avaliação focando no prognóstico mesmo, nos ganhos que esse meu paciente vai ter de intervenção, tendo essas informações em mãos. Avaliamos muito crianças com epilepsia. A gente sabe que nos quadros de epilepsia há um certo declínio cognitivo. Quanto mais episódios a criança tiver ao longo da vida, mais intenso tende a ser esse declínio. Crianças com quadro de autismo, a gente também faz para a gente ver qual é esse nível de perfil cognitivo, de habilidades que essa criança me apresenta, para eu ver quais são aquelas intervenções que ela vai conseguir ter ganhos. Então, dentre essas são algumas das situações das quais a gente faz uma avaliação neuropsicológica infantil, mas geralmente são as nossas principais demandas. Quando a gente vai para adultos e idosos, a gente geralmente faz a avaliação quando esse nosso paciente adulto e idoso apresenta algum comprometimento que esteja associado a quadros neurológicos ou a quadros psiquiátricos. Então, a gente tem hoje em dia muitos adultos chegando no nosso consultório com suspeita de TDAH. Então, você avaliou talvez o filho e o pai ou a mãe se identificarem vários dos sintomas que foram questionados e resolve passar por uma avaliação neuropsicológica. Fazemos em casos de pacientes com transtorno bipolar, com esquizofrenia, com depressão. Então, a gente faz avaliação em vários contextos. E no idoso, nosso carro-chefe é a avaliação de CCL, comprometimento cognitivo leve, e de demência, e se for uma demência, qual tipo de demência que se trata, já que nós temos vários tipos de quadros demenciais, é o com que a gente mais trabalha. Qual o cuidado que nós temos que ter quando a gente pega um paciente para avaliação neuropsicológica? Esse paciente ele precisa estar estabilizado. Por exemplo, eu estou com um paciente bipolar que está em uma fase de mania. Eu jamais vou avaliar o paciente nesse momento. Eu vou avaliar quando ele estiver eutímico,
para a gente não ter falsos positivos. Então, eu tenho um paciente que está com depressão. A gente vai fazer essa avaliação quando o paciente já estiver com os sintomas de humor mais estabilizados. Então, a gente tem essas situações nas quais a gente geralmente realiza avaliação e sempre lembrando, é o momento adequado de fazer, o paciente está bem estabilizado para eu fazer neste momento.